Você já parou para pensar como que o seu chuveiro elétrico gasta tanta energia quando você toma banho? Ou então como que o seu celular ele carrega quando você espeta na tomada? Nesse vídeo você vai aprender isso e muito mais sobre a eletricidade básica, os conceitos fundamentais. Fica até o final e bora pro vídeo. Para entender a eletricidade, a gente tem que ir para a menor parte da matéria, o átomo. Como que o átomo ele é formado? Bom, basicamente ele é formado por cargas negativas e as cargas positivas. Cargas negativas, convencionalmente, a gente coloca como elétrons. Já as positivas a gente coloca como os prótons. Os prótons ficam no núcleo, os elétrons ficam em volta do núcleo, orbitando ele. E essas cargas elas são basicamente medidas em coulomb. Que 1 coulomb são basicamente 6,24 vezes 10 elevado à 18ª potência. Isso é uma quantidade de elétrons. Para os materiais que conduzirem essa carga elétrica, essa corrente elétrica, a gente pode classificar os materiais como isolantes ou condutores, ou condutivos. Os materiais isolantes, que são basicamente os metais e alguns semicondutores também, o cobre, o zinco, ferro, prata, eles são metais e eles permitem a passagem de corrente elétrica com muita facilidade. Eles perdem o último elétron da sua camada, ali do átomo, com muita facilidade. Já os materiais condutores, é bem difícil você arrancar um elétron da última camada dele. A borracha, o plástico, a madeira, o vidro, são exemplos de materiais isolantes. Já que a gente viu então que os materiais condutores conduzem a corrente elétrica, o que exatamente é a corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica, pessoal, é basicamente quando você tem um fluxo ordenado de elétrons. Quando então você submete a uma diferença de potencial, que vamos ver esse conceito mais para frente, que se chama tensão elétrica, existe uma corrente elétrica, um fluxo ordenado desses elétrons. Então, por exemplo, você tem um condutor, por exemplo, um fio de cobre, e você submete a uma diferença de potencial em uma parte do seu circuito onde tem menos elétrons. Então a gente diz que, por convenção, é uma região positiva. E do outro lado você tem um excesso de elétrons, que a gente, por convenção, a gente fala que é uma região negativa. E também, por convenção, a gente diz que a corrente elétrica sempre migra do negativo para o positivo. Então esses elétrons eles vão querer ocupar essa região que está faltando elétrons. É como se você inclinasse um copo d'água e quando você coloca ele estabilizado de novo, ele vai querer se nivelar. É basicamente isso. Então os elétrons eles vão querer ir para a região positiva aí. Beleza? Sempre no material condutor ou então, em alguns casos, pode ser um material isolante, porém você tem que fazer esse material ser submetido a uma diferença de potencial, que a gente vai chamar de V, volts, muito grande, muito grande mesmo. Aí sim, esse material isolante vai ceder a sua propriedade de isolamento elétrico e vai passar a conduzir. Agora a gente vai ver então o que é a tensão elétrica, como eu já mencionei anteriormente. Então, a tensão elétrica, pessoal, é basicamente a diferença de potencial elétrico entre dois pontos ou mais. Você precisa, então, de uma tensão elétrica para poder fazer com que esses elétrons se mexam, para poder que ocorra essa corrente elétrica. Sem uma tensão elétrica, não vai existir corrente elétrica. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A gente quer carregar o nosso celular numa tomada ali. Se essa tomada não estiver em boas condições, por exemplo, então ela vai ter 0 volts. O seu celular não vai carregar. Por quê? Simplesmente porque não vai passar a corrente elétrica necessária aqui para poder recarregar a bateria dele. Por outro lado, se você tiver uma tensão adequada, geralmente em tomadas são 127 ou 220, aí sim o seu carregador vai poder converter essa tensão para uma tensão mais baixa, até porque 127 volts é bastante coisa. Ele vai conseguir converter e vai recarregar o seu celular. A princípio,
a corrente elétrica, que é dada em ampere, ela é basicamente 1 coulomb passando por um condutor elétrico a cada segundo. Então é aquela unidade lá que vocês viram, que a gente viu, 6,24 vezes 10 a 18ª. Certo? Então, toda essa quantidade de elétrons passando por segundo ali no nosso condutor elétrico. Podemos entender a tensão elétrica de outro jeito. Se a tensão elétrica, então, fosse alguma coisa a ver com água, muito comum ver isso nas escolas, na faculdade também. Supomos então que nós temos um balde que está vazio e você quer encher ele usando uma caixa d'água que está lá em cima, lá no ponto alto. Então, essa altura aqui, em relação ao balde, seria, né, então, equivalente à nossa tensão elétrica. E o que seria, então, a corrente elétrica? A corrente elétrica vai ser, então, a água enchendo aqui o balde. Vamos ver também neste vídeo que o caminho que a água vai percorrer para poder encher esse balde é dada como resistência. Certo, pessoal? Vamos então ver o que é essa resistência e como que ela influencia na nossa eletricidade. Agora sim, vamos ver o que significa essa resistência elétrica. Bom, primeiramente, a resistência elétrica ela é dada pela unidade ohm, essa letra grega aqui chama ômega, que basicamente ela é a oposição à corrente elétrica. O que seria essa oposição à corrente elétrica? Bom, a gente sabe que os materiais não são perfeitos. Apesar do cobre, o ouro, a prata serem ótimos condutores elétricos, eles ainda assim têm um pouco de resistência, que é o que impede a nossa corrente elétrica de poder passar livremente. Imagine então o que seria, analogamente, né, falando, você tem uma estrada em que, mas pense como uma estrada muito, muito ruim. Tipo, você tem toda curva, vários, passa caminhão, passa carro, passa moto. Então, o nosso condutor aqui ele vai ter que ficar desviando desses obstáculos, né? Fazendo curva, fazendo manobras. Essa seria a nossa corrente elétrica. O que move o nosso condutor, o carro, seria a nossa tensão e o próprio movimento do carro, a corrente elétrica. A gente aprendeu aqui o que seria a tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Agora a gente vai aprender então o que seria a potência elétrica. Vem comigo de uma forma bem descomplicada, vamos entender isso aí. Então, a nossa potência elétrica, que é dada em watt, pela letra W mesmo, ela é o trabalho realizado pela nossa corrente elétrica. Então, um exemplo muito clássico de potência elétrica é no chuveiro da sua casa. Você tem o seu chuveiro lá, certo? Ele vai esquentar a água e você vai tomar o seu banho bem quentinho, depois de um dia cheio do trabalho. E o seu chuveiro está ligado por pelo menos uns dois ou três fios. Esses dois desses fios seriam para alimentação do chuveiro em si, e o outro fio é para proteção, que a gente chama de aterramento. Isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Mas, basicamente, o trabalho realizado pela corrente elétrica que passa no seu chuveiro
seria o próprio calor que está passando para a água esquentar para você tomar banho. Simples assim. Você pode olhar aí agora no seu chuveiro, que ele pode ter uma potência aí de 5.000 watts, 7.500. São valores muito comuns em chuveiros. É o trabalho que ele consegue realizar para poder esquentar a água. Dentro do seu chuveiro, por curiosidade, tem uma resistência elétrica, que consiste em um filamento de um metal. Geralmente é um metal resistente a alta temperatura. E aí ele consegue resistir a essa passagem de corrente elétrica por um efeito chamado efeito Joule. Ele vai esquentar muito mesmo, e esse calor gerado pelo filamento vai passar para a água e esquentar ela. Muito bem, pessoal, então é isso aí. Vamos fazer um resumo do que a gente já viu aqui nesse vídeo. Então, o que seria a carga elétrica? É a nossa matéria-prima na eletricidade, dada em Coulomb. A corrente elétrica é a passagem ordenada de cargas elétricas, mais especificamente os elétrons, que é dada em Ampere. A tensão elétrica é o que move os elétrons de um ponto a outro do nosso circuito aí, que é dada em volts. A resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica, que é por isso que o nosso chuveiro vai esquentar, porque ele está resistindo a essa passagem de corrente elétrica, que é dada em ohms. A potência elétrica, então, vai ser esse calor gerado pelo nosso chuveiro, como a gente já viu no vídeo, que é o watt, é dado em watts. E por hoje é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e fique ligado para o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!